E a gente quer hoje então encerrar a nossa série de pregações que a gente iniciou há alguns domingos falando aí das evidências de vida eterna. Algumas pessoas fizeram assim, poxa, já? Pois é, hoje já vai ser a 9ª evidência de vida eterna que nós vamos conversar aqui, e infelizmente vai ser a última, mas coisas boas, coisas legais ainda virão aí pela frente. E até agora então a gente tem estudado e tem sido muito legal, e essas 8 evidências que a gente já estudou até aqui, elas de alguma forma observam a nossa vida prática, que é a comunhão com Deus, obediência à palavra e tudo mais. Mas essa última aqui agora é uma característica individual, é uma característica meio subjetiva, assim eu poderia dizer. E é assim, individual e subjetivo, porque é algo que a gente sente no mais profundo do nosso interior. É algo muito pessoal, é nosso para com o Senhor. E hoje então, nós vamos falar sobre o testemunho do Espírito. Você pode se perguntar o que é isso? Ao longo da pregação, a ideia é explicar aqui. E essa evidência de vida eterna, então, ela é importante e válida, porque a gente precisa considerar todas as outras, mas ela também é necessária para a nossa vida. E o testemunho, então, do Espírito, ele é algo na nossa vida diária, né? Quando o Espírito Santo vai, de fato, dando para a gente a certeza bíblica, por exemplo, da salvação. É algo bem interessante. Mas pouco tem se falado sobre o Espírito Santo hoje. Muito se fala sobre Deus, muito se fala sobre Jesus, e quase nada se fala sobre o Espírito Santo. E eu queria aqui, de forma bem breve, falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, que é um membro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que volta e meia a gente está orando aqui, que é aquele que eu gosto de pensar assim, que é aquele que nos guia nas decisões, nos protege principalmente espiritualmente falando. Na Bíblia é conhecido como o Consolador, aquele que seria enviado por Jesus. Ele mesmo diz isso lá em João capítulo 14, quando ele estava dizendo, olha, eu vou preparar lugar e tal, mas eu vou enviar um Consolador, aquele que vai poder apoiar, aquele que vai poder ajudar, aquele que vai poder acalmar os mais profundos temores que vocês têm, aquele que vai poder encher o coração de vocês de esperança, que vai sussurrar no ouvido de vocês, né, por meio da sua ação em nós. Esse é o Espírito Santo, aquele que de fato nos ajuda. Basta então a gente de alguma forma conseguir ouvir o que ele tem nos falado. É por meio então, queridos, da influência do Espírito Santo que a gente consegue ter o conhecimento de quem de fato é Deus, de quem de fato é Jesus Cristo. Se você que está estudando aí a aula de batismo, quando o pastor Sheide ministrou ali falando sobre como Deus se revela, você lembra que uma das formas de Deus se revelar é através da consciência, lembra? Você que está fazendo aula, você que já é batizado, e é o próprio Espírito Santo de Deus agindo na vida do ser humano, já mostrando quais são os caminhos, quais são as coisas que ele precisa viver. Lembra daquela ideia assim de que alguns filmes mostram um anjinho do lado e um diabinho do outro, e aí o anjinho fala, vai, não faz não, cuidado, e aí o diabinho fala, vai, faz. Na verdade, queridos, não existe isso de anjinho e diabinho. O anjinho, na verdade, é o próprio Espírito Santo de Deus falando à nossa consciência que a gente não deve fazer, ou que a gente deve fazer, e o diabinho, na verdade, muitas vezes, somos nós mesmos, o nosso próprio pecado, querendo falar mais alto. Então, a gente tem essa luta da carne contra o nosso espírito, e a Bíblia, então, vai trazer a ideia de que o Espírito Santo é aquele que nos auxilia, né, sendo uma das pessoas da Trindade, e sendo Deus também, e isso é bem interessante. E hoje, então, a gente quer falar aqui sobre o testemunho do Espírito Santo na nossa vida. No boletim tem alguns textos aí que eu queria ler, mas se vocês quiserem abrir também, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3, vou abrir na Bíblia aqui, mas nós vamos ler 1 João, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, para falar um pouquinho aí sobre o testemunho do Espírito Santo. E se você ainda está com cara de paisagem e não está entendendo nada, calma, ao longo da pregação você vai conseguir compreender, eu espero em nome de Jesus, o que a gente quer falar aqui. 1 João capítulo 3,
versículo 24, diz o seguinte, ó: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Agora vamos lá para o capítulo 4, versículo 13. Está no boletim, talvez esteja de um jeito diferente, mas está aí no boletim. Capítulo 4 de 1 João ainda, versículo 13. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do quê? Do seu Espírito. E Espírito está escrito com E maiúsculo. Agora, capítulo 5, versículo 10. É só ir um pouquinho mais para frente aí, um capítulo para frente. Diz o seguinte: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz o quê? Mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Aqui, queridos, a gente consegue compreender que o testemunho do Espírito Santo, ou que o Espírito Santo pode ser uma bênção que Deus dá para cada pessoa em que Cristo habita. Se você é um convertido, se você é um transformado, se você fez a volta, a conversão, se você se arrependeu, você recebe essa bênção que é o Espírito Santo testemunhar ao teu favor, digamos assim. E a definição, então, de testemunho do Espírito é a certeza interior dada pelo Espírito Santo de que a gente está certo com Deus. É basicamente sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Eu vou repetir, se você quiser anotar, que eu estou vendo bastante gente anotando aí. O testemunho do Espírito é a certeza interior dada pelo Espírito Santo ao nosso coração de que nós estamos vivendo certo com Deus, certos com Deus, né? Não é algo que vem da nossa emoção, não é algo que vem da nossa tentativa, né, de nos convencer que a gente está bem com Deus. Não, é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, dizendo para nós que nós estamos certos ou não com Ele. E esse testemunho divino, ou seja, esse testemunho que vem do próprio Senhor, ele é interior e realizado somente pelo próprio Espírito Santo. Ele testifica no nosso coração se de fato nós somos filhos de Deus e fornece para a gente a evidência, né, dessa obra de Deus em nós, que a gente vai conseguir saber se nós somos deles ou não. 1 João capítulo 4 a gente acabou de ler aqui. O texto vai dizer o quê? Que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu, né? O Espírito Santo, então, não só vai testemunhar no nosso interior que a gente é filho, mas também vai testificar a verdade da palavra de Deus no nosso coração e se a gente está vivendo de acordo com ela. Essa é a ideia, né? O modo como esse testemunho interior do Espírito Santo acontece não é uma experiência mística, não é, né, um negócio assim sobrenatural, não traz novas informações, umas coisas secretas, não, nem num argumento mais engenhoso, cheio de ideias, não. O Espírito Santo opera em nós, falando sobre a gente, para quebrar a gente, para vencer a resistência que muitas vezes a gente quer ter com relação à verdade que a palavra de Deus vai nos orientar. Ele vai mover a gente, vai fazer a gente se render ao ensino claro da palavra de Deus, né, e abraçar isso cada vez mais cheio de confiança. E aí no boletim a gente colocou pelo menos 2 características do testemunho do Espírito Santo na nossa vida. Apesar da variedade, né, da percepção, assim a gente podia dizer, e da descrição, de várias descrições desse testemunho do Espírito Santo, a gente pode indicar pelo menos 2 aqui de forma bem prática. E uma das coisas, né, que a gente pode entender se o Espírito Santo fala ou não, que é uma das características, é o primeiro ponto, tá aí. Que ele não acusa, né, o nosso coração não acusa a gente, se a gente de fato tem vivido com o Senhor e tem escutado o que o Espírito Santo tem nos dito. Volta lá em 1 João capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 18. 1 João 3, 18. O nosso coração não nos acusa. Está dando eco. Som. Parou. Boa. Muito obrigado, DJ. Valeu. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar.
Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Queridos, o coração do homem, o coração da mulher, o coração do ser humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. É isso que vai dizer em Jeremias capítulo 17, versículo 9. E ele continua, ele ainda complementa: quem é capaz de compreender o coração? Ele mesmo responde no versículo 10, somente o Senhor. É o Senhor, querido, que sonda o mais íntimo do nosso coração. E quando a gente não está bem com Deus, o Espírito Santo, através da nossa consciência, nos mostra o nosso pecado. A gente não sente paz, porque o nosso coração vai sim, de alguma forma, nos acusar. Mas quando a gente está em dia com Deus, toda essa culpa que a gente sente, passa e é transformada em paz. Porque a nossa consciência está limpa através do Espírito Santo. Quando a gente vê o amor do Senhor agindo na nossa vida, a gente pode saber sim que nós somos pessoas que têm vivido a verdade. Isso traz segurança para a gente. Isso traz a paz para o nosso coração diante do Senhor. No caso aqui, a ideia é que se nós estamos firmes com Ele, o nosso coração não nos acusa. Porque o texto diz aqui, vamos voltar ali rapidinho. Olha o que o versículo 20 vai dizer: quando o nosso coração quiser nos condenar, isso não vai acontecer, porque Deus é maior do que o nosso coração e do que todas as coisas. Versículo 21, amados, se o nosso coração não nos condena, a gente precisa ficar em paz. A gente pode ter confiança e viver bem com o Senhor. Se a gente estiver andando então em amor, mas se o nosso coração ainda assim quiser condenar a gente diante de Deus, João vai assegurar aqui para a gente nessa primeira carta que Deus é muito maior do que o nosso coração e, portanto, Ele vai lembrar para a gente que a gente não pode basear o nosso relacionamento, queridos, com Ele apenas nos nossos sentimentos. Não. A gente precisa basear o nosso relacionamento com Deus pensando na presença dEle e pensando no que a gente tem vivido com Ele. A condenação do nosso coração até pode brotar dentro de nós e não tem nada a ver, por exemplo, às vezes com a nossa posição diante de Deus. Pode ser obra muitas vezes do inimigo, ou às vezes pode ser a nossa própria consciência imperativa, que nunca para, achando que tudo que a gente está fazendo está errado. E nessas ocasiões a gente precisa confiar na palavra de Deus e dizer sobre a nossa posição que a gente vive com Ele, que certamente nós não seremos acusados, porque o Espírito Santo testemunha ao nosso coração constantemente, no sentido de que se você tem vivido certo, Ele vai dizer: relaxa, está tudo bem. Você está vivendo certo. Não precisa carregar um peso nas costas. E o Charles Spurgeon diz uma frase que eu acho muito legal. Eu estava lendo ela, eu anotei aqui. A frase é a seguinte: às vezes o nosso coração nos condena, mas ao fazer isso, ele dá um veredito errado. E então nós temos a satisfação de poder levar o caso ao tribunal superior, pois Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Charles Spurgeon tinha umas sacadas geniais, graças a Deus que ele existiu, porque a gente pode usar dele aqui. Então, querido, se alguém está em verdadeira comunhão com Deus, então a segurança que vem ao seu coração enquanto ele está em comunhão com o Senhor é algo preciosíssimo. E é justamente nessa hora que a voz do Espírito Santo de Deus diz ao nosso espírito: meu filho, fique em paz, você está certo, pode tirar esse peso das costas. Não ache que você está vivendo errado. Uma pessoa, então, queridos, que tem o testemunho do Espírito Santo, não sente essa acusação no coração quando está vivendo certo. Agora, se você tem sentido muito peso e não tem tido muita certeza das coisas que tem vivido, é muito provável que talvez o Espírito Santo de fato esteja te mostrando que você precisa se consertar, porque Ele fala ao nosso coração, Ele testemunha para a gente. Agora, se você tem vivido certo, não leva a culpa, adiante. Não fica achando que você está vivendo errado, se você sabe e tem a convicção diante da palavra que está vivendo certo, porque o testemunho do Espírito Santo é eficaz. Para aqueles que já fizeram isso, ou seja, para aqueles que já se entregaram para Jesus, Mateus 11:30 diz o quê? O fardo é leve,
o jugo é suave. Jesus diz, venham, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar descanso, né, para vocês. Então, quer ter, querido, o Espírito Santo te auxiliando, testemunhando ao teu coração? Se entregue completamente para Jesus. Amém? Essa é a primeira característica. Na verdade, essa é a primeira e agora é a última já. A gente só quis trazer duas aqui. O ponto 2 está aí no boletim, que é uma das características também do Espírito Santo, do testemunho, é que nós sentimos, diz aí, um relacionamento de intimidade com Deus. Abre aí em Romanos 8, a gente vai dar uma pulada para trás aí. Romanos capítulo 8, vocês vão entender o que o texto está dizendo. Romanos 8, versículo 15 e 16, são 2 versículos. Nós sentimos um relacionamento de intimidade com Deus através do testemunho do Espírito Santo, através dele falando ao nosso coração que a gente está vivendo do jeito certo. Romanos 8, 15 e 16 diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Queridos, quando nós não estamos bem com Deus, o nosso relacionamento com Ele é, sabe como? Cheio de medo, cheio de temor, cheio de tristeza, cheio de angústia. A gente não gosta nem de pensar em Deus, porque a gente sabe que pode ser que, sei lá, eu vou querer ser castigado ou alguma coisa no sentido, mas quando nós estamos certos com Deus, a gente gosta de pensar na pessoa de Deus, estar na presença dEle, porque é um verdadeiro e grandíssimo prazer, é um deleite, é um descanso. A gente se sente como um filho obediente na presença do Pai que é amoroso. Quantas não foram as vezes que você ouviu do seu pai ou da sua mãe, faz isso, faz aquilo, você fez, e aí você chegou lá do lado da sua mãe e falou, ei, lavei a louça, hein? Aí minha mãe falava, não fez mais que obrigação. Eu falava, nossa, valeu aí, né? Também não vou lavar amanhã, só de raiva. Brincadeira. Mas não é gostoso quando você é obediente e chega lá do lado do seu pai? Você que é filho agora, não é bom quando você chega... já falaram aqui, já confirmaram, né? Quando você chega do lado da sua mãe e do seu pai, eu fiz o que você pediu. Você chega com maior alegria, com maior orgulho, e o pai e a mãe olham e falam, poxa filho, obrigado. Você é tão querido, você é tão especial. E a gente está falando justamente disso, porque o Espírito Santo testifica no nosso coração esse relacionamento de intimidade com Deus, porque a gente vive em obediência. E é justo então, né, que os filhos de Deus sejam guiados pelo próprio Espírito de Deus, que é esse Espírito Santo que a gente está falando, né? A gente não deve pensar aqui que ser guiado pelo Espírito Santo é uma pré-condição para ser filho de Deus, tá? Fica aqui. A ideia é, primeiro a gente se torna filho de Deus, para depois ser guiado pelo Espírito Santo. Não vem primeiro a ideia de ser guiado para depois ser filho, não. A gente não tem como colocar o boi na frente da carroça. Primeiro eu preciso me converter. Primeiro eu preciso me arrepender dos pecados, para depois começar a ser guiado. Por exemplo, Paulo não disse assim, que todos os que vão para a igreja são filhos de Deus. Paulo não disse isso na Bíblia. João não disse isso, Jesus não disse isso. Ou ele não falou assim, todos os que leem a Bíblia automaticamente são filhos de Deus. Não diz isso na Bíblia. Nesse texto aqui de Romanos, a gente consegue ver que o teste para filiação, para saber se realmente você é filho, para saber se realmente você tem o testemunho do Espírito Santo, é se você é uma pessoa convertida e guiada por Ele ou não. Essa é a ideia. Mas para onde que o Espírito Santo leva a gente? Ele leva a gente para o caminho de arrependimento, para o caminho da verdade, para o caminho do amor, para o caminho da santidade. E por fim, ele leva a gente a pensar pouquíssimo em nós e muito mais em Jesus, porque nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Essa é a ideia. Romanos diz aqui então que o testemunho do Espírito é essa ideia de nós termos sido adotados, né, como filhos, e ele fala aí, e por isso nós chamamos ele de Abba Pai. A palavra Abba, eu não sei se você sabe, é como se fosse uma criancinha lá nos tempos de Jesus, chamando o pai dela de forma bem querida. Eu não vejo a hora de ser pai, só para ouvir assim, papai, 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 papai. Acho que vai ser legal, mas talvez eu canse rápido e fale, vai com a sua mãe. Brincadeira aqui, mas é como um filho chama o pai, ô papai, ô mamãe.
E o texto aqui está dizendo que essa palavra gera intimidade profunda no nosso coração. E porque a gente tem essa intimidade, porque o testemunho do Espírito Santo é real em nós, a gente expressa isso com amor e com confiança. E por isso a gente pode chamar Deus de paizinho, de querido, sabe, aquele amoroso que nos ama e que quer viver um relacionamento constante com a gente. Por isso que ele diz a palavra aqui, Abba Pai, né? Que é pai, paizinho, seria essa a ideia. Esse é um relacionamento, queridos, íntimo com Deus. E só tem relacionamento íntimo quem está junto, quem está perto. Né? Eu me lembro que quando a gente casou assim, no primeiro dia eu olhei para Paula e falei, meu Deus, quem é esse estranho aqui em casa? Né? E talvez ela olhou assim e falou, meu Deus, quem é esse estranho? Quem é esse esquisito? A gente tinha um dia só de casados, depois da lua de mel. Mas vai passando o tempo, e quando a Paula foi para o retiro de mulheres, eu mandei uma mensagem para ela assim, querida, se um dia eu disse que eu gostava de ficar sozinho, eu estava mentindo, volta logo, por favor, que eu estou aqui meio solitário, eu não aguento mais, e só tinha um dia sozinho. Já não era mais estranha, 24 horas juntos, tendo um relacionamento saudável, você sente falta. Aquela intimidade quando é tirada de você, você percebe aquilo, você necessita disso. E é justamente isso que o Espírito Santo faz no nosso coração. Ele testifica que a gente precisa ter essa intimidade com Deus, e isso é muito gostoso. A gente sente que Deus é realmente nosso Pai. A gente gosta de pensar em Deus, a gente gosta de ler a Bíblia, a gente gosta de orar, a gente gosta de ter comunhão, de vir aqui, de viver junto com os irmãos, isso é muito gostoso. Então, apesar de ser algo pessoal, como eu disse no começo aqui, né, cada um descrever de uma forma diferente, o testemunho do Espírito Santo é caracterizado por um coração livre, né, de acusação e uma sensação gigante de intimidade com Deus. Deixando mais claro ainda, todas as pessoas em que Cristo habita devem ter essa certeza interior dada pelo Espírito Santo de que estão certos no relacionamento, na intimidade e na vida com Deus. Quem não tem ainda essa certeza, eu vou repetir, é provável que ainda não tenha essa evidência de vida eterna que a gente está conversando aqui. E para concluir, sendo bem prático e bem direto e reto aqui, a pregação de hoje, querido, serve para que você possa ter a certeza interior no teu coração, dada pelo Espírito Santo, de que você está vivendo certo com Deus. Já o alvo de toda essa série de pregações que a gente falou aqui, é para te ajudar no teu relacionamento com Ele, né? Então que em nome de Jesus você possa ter a certeza bíblica da tua salvação, né? Você tem essa certeza bíblica? Se você ainda não tem essa certeza, eu queria te dar umas dicas do que você pode fazer. Por exemplo, faça uma lista aí de todas as coisas que têm, de alguma forma, interferido no teu relacionamento com Deus. Pensa assim, poxa, o que tem interferido na minha vida ao ponto de eu não conseguir ouvir o que o Espírito Santo tem para me dizer? Faz uma lista, escreve, né? Depois confesse esses pecados, confesse essas coisas em oração, pedindo perdão a Deus para você conseguir abandonar tudo isso. E o último ponto é convide Jesus, sabe, pela fé para ser o Senhor da tua vida. Isso é muito importante. Agora, se você tem a certeza, né, da salvação, se você tem essa convicção, leve isso para outras pessoas. Que gostoso é ouvir a voz do Espírito Santo, não é, queridos? Que bom é também saber que outras pessoas podem viver isso. Então, se você tem essa convicção, leve isso para as pessoas, que essa é uma bênção gigante. Descobriu onde tem pão de graça? Fala para todo mundo onde tem pão de graça. Não é bom comer de graça? Então, se você descobriu quem é Jesus, fala para os outros onde Jesus está. A essência da salvação, queridos, é a presença de Jesus no coração das pessoas. Todo aquele que tem um Jesus no coração é um missionário. Todo aquele que não tem Jesus no coração é um campo missionário. Então nós somos chamados para falar de Jesus para as pessoas, para mostrar essas evidências e para trazer a certeza bíblica da salvação para elas, né? Essa salvação, queridos, é um dom de Deus que a gente recebe quando a gente entrega a nossa vida para Jesus pelo arrependimento e pela fé. Amém, gente? Eu espero que em nome de Jesus, cada um que aqui está, possa de fato estar vivendo esse testemunho do Espírito, ou seja, tendo a convicção de que está vivendo certo diante de Deus. Sabe quando aquele alarme começa a soar na tua cabeça, se você é um cristão convertido? Então, prazer, Espírito Santo começando a falar com você, de que você está prestes a errar, ou que você acabou de errar, ele está te chamando para o arrependimento. É sobre isso
que nós estamos falando, e essa é a última evidência de vida eterna. Amém, queridos? Na semana que vem, eu disse que acabou, mas ainda não acabou. Semana que vem tem surpresa, ainda vamos fazer um negócio legal aqui. Mas eu queria orar pedindo a Deus que em nome de Jesus nos ajude a ouvirmos cada vez mais o Espírito Santo, a estarmos sensíveis ao que Ele tem falado, não a sermos pessoas igual o faraó. Lembra lá no Egito? Estava com o coração duro, pesado, né? Não queria deixar o povo do Egito sair ali, e aí a ideia é que o nosso coração não seja assim, que o coração que antes era de pedra agora seja transformado em carne, como o próprio Antigo Testamento vai dizer, que em nome de Jesus nós possamos ser assim. Amém, gente? Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque a gente pode olhar para a Tua Palavra e ter essa convicção muito clara no nosso coração de que nós não caminhamos com as nossas próprias pernas no sentido de viver a nossa vida achando que está tudo bem, que está tudo certo. Nós temos alguém que é Deus, que fala ao nosso coração, e esse é o próprio Espírito Santo, que dá o seu testemunho em nosso coração, não deixando com que o nosso coração nos acuse, se, obviamente, nós estivermos vivendo da forma certa, e testificando cada vez mais o relacionamento íntimo que nós temos com o Senhor no nosso coração. E eu oro, Deus, para que todos os que aqui estão possam, em nome de Jesus, ter essa convicção de que são filhos amados, são filhos queridos, são resgatados das trevas e transportados para a Tua maravilhosa luz. Que cada um aqui, incluindo eu, todos nós, possamos ter a convicção, Deus, de que nós somos amados, de que nós somos preciosos, e ao ponto de o Senhor ter entregue Seu Filho por nós na cruz. Não deixe, Deus, com que o nosso coração nos acuse, fique levantando falso testemunho, assim eu poderia dizer, contra nós mesmos, né? Porque o coração é enganoso, como diz o texto de Jeremias. E que em nome de Jesus, então, se estivermos vivendo a verdade, que o testemunho do Espírito Santo seja algo real na nossa vida, a fim de que nós possamos viver leves, carregando um fardo que é leve, um jugo que é suave, porque o Senhor nos tirou o que era pesado das costas e levou até a cruz. Agora, Deus, como eu disse, se existe alguém aqui que ainda não tem conseguido viver esse testemunho do Espírito Santo, se existe alguém aqui que ainda tem sido acusado pelo seu próprio coração, no sentido de fazer as coisas erradas e depois viver aquele peso gigante, se existe alguém aqui, Deus, que ainda não tem tido a convicção de que é filho, de que é amado e de que pode viver esse relacionamento chamando o Senhor de paizinho, como a gente viu aqui no texto de Romanos, que em nome de Jesus eu possa ajudar essa pessoa a ser transformada, Deus. Que em nome de Jesus eu possa ajudar essa pessoa a fazer essa lista que eu citei aqui, sabe, escrevendo as coisas que podem estar afastando do Senhor, e deixar isso em nome de Jesus, Deus, pela fé no Senhor. Que a nossa vida contigo não deixa de ser um passo de fé. E eu oro, Deus, para que em nome de Jesus, então, o Senhor possa transformar o coração dessas pessoas. Por favor, Deus. Nós somos gratos porque podemos olhar para a Tua Palavra. Nós somos gratos porque podemos ter a convicção interior, né, dada pelo Espírito Santo, de quem nós somos em Ti e de qual é a nossa posição, de filhos salvos pelo Senhor, se assim o temos como Salvador da nossa vida. Por favor, cada dia mais, Deus, nos faça sermos homens e mulheres que Te buscam em espírito e em verdade, por favor. Nós oramos com muita gratidão no coração, no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém.